Voltando, vamos tratar agora sobre a discricionariedade estrutural e o sopesamento. Aquilo que as normas de uma Constituição nem obrigam nem proíbem, a gente já viu que seria abarcado pela discricionariedade estrutural do legislador, né? A Constituição faria aquela moldura, né? E o legislador poderia, dentro dessa moldura, legislar sobre o que ele bem entendesse, né? Então a gente vê que uma discricionariedade estrutural seria menos problemática do que uma discricionariedade epistêmica, que é aquela que a gente não sabe onde é que está a moldura, e que não seria necessário fundamentar que o legislador é livre, se a Constituição não obriga a nada. Agora, a discricionariedade epistêmica não é tão óbvio, sim, eu arrotei porque tem gás, não é tão óbvio fundamentar que o legislador seria livre, porque há dificuldades em identificar se ele é livre, né? Seria aquela questão que a gente entraria, que eu vou insistir, do prova que você é você, né? Então, a discricionariedade, a gente tem que dar uma olhada em três questões, né? A discricionariedade para definir objetivos, a discricionariedade para escolher os meios e a discricionariedade para sopesar. E aqui eu juro, mais que tudo que é sagrado, eu não vou falar de necessidade, adequação e proporcionalidade de distrito. Continuando pela discricionariedade para definir objetivos. Diante de um direito fundamental, o legislador ele vai ter a discricionariedade para definir objetivos. E pode vir basicamente em dois casos. No primeiro caso, o direito fundamental ele vai conter uma autorização de intervenção, mas vai deixar aberto as razões, os meios para intervir. E aqui o legislador vai poder decidir os meios e a oportunidade, né, e as finalidades para que ele deseje intervir. Já no segundo caso, embora algum dispositivo vá mencionar as razões para a intervenção, né, ele vai permitir, né, mas não vai obrigar, que o legislador venha e intervenha quando essas razões estiverem presentes. E aqui vai caber ao legislador encampar apenas a decisão sobre encampar ou não os objetivos, os princípios e fins que já estão definidos na norma. Então perceba, no primeiro caso que eu citei, ele vai escolher as finalidades, os objetivos e os princípios. E aqui a discricionariedade, acredito eu, que vai ter uma maior extensão. Mas em ambos os casos ele vai ter oportunidade de decidir quando ele vai intervir ou não. Superada a discricionariedade para definir os objetivos, a gente parte para a discricionariedade para escolher os meios. E ela vai entrar em cena quando os direitos fundamentais eles não aparecem apenas proibindo as intervenções, mas também exigem ações positivas, né? Que, por exemplo, podem ser relacionados com a concessão de alguma proteção. Temos o exemplo, salvar alguém. Salvar alguém seria uma ação que determinada situação exigiria uma ação positiva, né? Você pode salvar alguém usando uma boia, usando um bote, pode pular, arriscar sua vida, pode mandar o cachorro, pode fazer o que você quiser, mas tem que salvar alguém, né? Mas isso seria tranquilo, né? Essa questão da gente avaliar o meio é muito tranquilo quando a gente toma alguma ação e não tem nenhum efeito negativo contra outra finalidade ou princípio. O problema começa quando ocorre que a gente afeta outra finalidade em determinado grau. E aí vai entrar a necessidade para sopesar, né? Quando, por exemplo, um exemplo que eu estou cismando dar aqui, né, é a questão da liberdade econômica e a proteção ao meio ambiente. O que garantir, né? O problema começa aí, né? Se a gente vai deixar abrir tantas indústrias numa cidade, mas que vai poluir pra caramba e vai ter um ambiente meio abalado, meio afetado, né? Ou se a gente vai colocar limitações rígidas para a abertura de indústrias, né? Enfim, seria basicamente quando a gente escolhe um meio para atingir um fim, a gente vai ter que basicamente ver o quanto que essa medida, né, vai afetar alguma outra finalidade. Se eu tomo uma medida autorizando, dando incentivo fiscal para a abertura de indústrias e, consequentemente, a geração de empregos, a criação de um polo comercial, enfim,
se eu dou autorização e incentivo para isso, a gente vai ter que verificar em que medida a gente vai estar afetando princípios relacionados à proteção do meio ambiente, né? E aí vai haver, como eu falei, a necessidade de uma discricionariedade para sopesar. E vamos recorrer sempre ao mandamento, à questão da teoria dos princípios. Como um mandamento de otimização, os princípios vão exigir a realização mais ampla possível, em face das possibilidades fáticas e em face das possibilidades jurídicas, que são determinadas basicamente pelos princípios que vão fluir em sentidos contrários, ou seja, os princípios que são colidentes. E a máxima proporcionalidade em sentido estrito seria explicitada, ou pode ser igual à lei do sopesamento. Foi uma boa cerveja. Mas, o que quer dizer essa lei? Quer dizer que quanto maior for o grau da não satisfação ou da afetação de um princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro. Então, a gente vê esse trade-off, né? É que se a gente está perdendo por um lado, se a gente está perdendo um pouquinho de um princípio, está sacrificando um pouquinho do princípio, a gente vai ter que verificar que a gente vai ter que dar uma pouquinho de importância para o princípio. Por outro lado, se a gente está sacrificando desse tamanho, de uma forma muito grande, um determinado princípio, a gente vai ter que atribuir uma importância, mas é muito grande para o outro princípio. Então essa equiparação, né, para a gente poder ter uma ponderação razoável. A lei do sopesamento, então, vai ter a divisão em 3 passos. Primeiro, a gente vai avaliar o grau de não satisfação, melhor dizendo, de um princípio. Por exemplo, o grau de não satisfação da proteção ao meio ambiente. Segundo, a gente vai ter que avaliar a importância da satisfação de um princípio, que seria a liberdade econômica. E aí depois, quando a gente visualizou esses princípios de forma estanque, de forma separada, a gente vai avaliar eles de forma conjunta. A gente vai avaliar assim, a importância da satisfação de um princípio, que seria a liberdade econômica, se isso vai justificar a afetação do princípio da proteção ao meio ambiente, né? Aí vem a crítica do Habermas, que ele vai falar que isso não é possível, fazer um juízo racional, né, sobre isso. E aí o Alex ele vai fazer toda aquela explicação sobre questão de adequação, de necessidade. Ele não fala adequação, ele fala idoneidade. Idoneidade, adequação, proporcionalidade, sentido estrito. Só que aí eu pulei, eu tomei a liberdade de pular esses tópicos, porque eu preciso dormir, eu sou uma pessoa que não sou robô, e, enfim, não gostaria de ler mais uma vez, pelo menos por hoje. Mas dá para ter uma ideia. E no fundo, né, o que importa realmente a partir toda essa ponderação, né, todo esse passo a passo de ponderação, que a conclusão que não dá para buscar essa conclusão aristotélica, né, essa observação aristotélica, que não dá para buscar a mesma exatidão em relação a qualquer objeto, mas em cada caso apenas aquilo que é compatível com o material dado. Ou seja, a gente tem que analisar casuisticamente para fazer uma ponderação. Basicamente essa é a verdade. E sempre vai existir uma discricionalidade para fazer esse sopesamento, uma vez que esses impasses estruturais e esses embates entre princípios, eles sempre deverão ser alvos de sopesamento. Então, assim, toda hora vai haver uma colisão, a gente não sabe se vai esbarrar na moldura ou não vai esbarrar na moldura, sabe? Então, tem que estar preparado para isso, e cada caso é um caso, tem que ver, avaliar, ponderar, né? Mas Alex vai perguntar como é possível diferenciar nos sopesamentos, e aqui é uma pergunta, entre os impasses que decorrem de uma estrutura normativa dos direitos fundamentais e os impasses que surgem porque as possibilidades cognitivas são limitadas. E aí a gente confronta aqui a discricionariedade estrutural e a discricionariedade epistêmica. Mas a admissibilidade da discricionariedade epistêmica vai dizer respeito aos princípios fundamentais, né? E princípios formais, perdão. E em relação aos princípios formais, cabem tecer algumas considerações, e espero que não consiga
fazer isso em muito tempo, porque já está batendo sono. Os princípios formais, basicamente, para contextualizar, para começar, princípios formais são aqueles princípios que vão dizer sobre a competência, as regras de aprovação legislativa, enfim. É o artigo 60 da Constituição que fala sobre a emenda constitucional, são os artigos que falam sobre procedimentos legislativos, princípios formais. Então, continuando sobre esse capítulo que eu acho que é o capítulo chave, né? Porque esse é o capítulo que vai falar quem é que tem que definir o que é direito fundamental, onde que tem que ser exercida a jurisdição constitucional. Vamos ver. Não tem uma resposta para isso, já adianto logo. Vai ser a resposta genérica, mas é importante o desenvolvimento do raciocínio. A relação entre os princípios formais e materiais vai ser sempre uma das questões mais polêmicas dos princípios, isso que ele coloca. Para resolver esse problema vai ser necessário, então, deixar claro a posição da teoria dos princípios, que deve se resumindo na tese segundo qual o problema da discricionalidade epistêmica ou cognitiva vai voltar para a clássica, antiga, vai ser resolvido pelo quê? Pelo sopesamento entre os princípios. E aqui vai entrar os princípios formais e os princípios materiais. Então, continuando, dissertando sobre a discricionalidade epistêmica, a gente vai relembrar, né, que vale a pena relembrar aqui que a discricionalidade material ou estrutural vai referir-se àquilo que é facultado pela Constituição. E a gente vai ter uma maior precisão sobre a delimitação dessa questão. E a gente vai saber o que é facultado ou não. Então, a discricionalidade epistêmica ela vai surgir quando a gente não sabe se algo é facultado pela ordem jurídica, havendo então a questão de uma divergência sobre aquilo que de fato seria obrigado ou proibido, ou facultado pelos direitos fundamentais, e aquilo que por meio deles poderia ser demonstrado como sendo obrigatório, facultativo ou proibido. E aí a gente vai, essa questão da discricionariedade epistêmica vai relacionar-se a um problema de cognição, do conhecimento das premissas utilizadas no raciocínio jurídico. E aí a gente vai ter uma justificação mais trabalhosa, né? Então perceba que essa questão da incerteza é algo incômodo, mas a gente tem que aceitar que é algo inerente, né? A questão de colisão entre princípios, saber qual que tem mais valor do que o outro, assim, ele pode falar o que quiser, pode falar de moldura, pode falar que existe, a Constituição vai fazer as questões, o que é proibido terminantemente ou proibido ou obrigado, enfim, e falar que a discricionalidade gira em torno da moldura, mas falar em questão da discricionalidade epistêmica, né, ou cognoscível, é basicamente falar que, na minha visão, né, que os princípios vão estar sempre em colisão. Não tem como colocar uma perfumaria nisso, como ele está colocando aqui. Basicamente sempre vai haver uma incerteza, sempre, mas sempre, né? E aí, quanto maior a incerteza, maior vai ser o ônus da fundamentação, da argumentação que você vai ter que ter para quando impor alguma restrição em cima de algum direito fundamental, né? E aqui a gente vai ter uma divisão importante, porque uma vez que as premissas de uma decisão jurídica vão ser de duas ordens, ou quais sejam, fática, empírica ou normativa, fática é a mesma coisa que empírica ou normativa, a discricionalidade epistêmica vai também se apresentar dessas duas formas, ou seja, de forma de discricionalidade epistêmica empírica e discricionalidade epistêmica normativa. A discricionalidade epistêmica empírica vai surgir da insegurança de conhecer os fatos relacionados às matérias fáticas, as matérias com que você lida. E aí a gente vai ter uma especial relevância para o exame da adequação e da necessidade, porque a gente vai estar situado no campo das possibilidades fáticas. Se lembre que a própria proporcionalidade distrito é a única subprincípio, a única máxima do princípio da proporcionalidade que vai se dar no âmbito das possibilidades jurídicas. Então, nas possibilidades fáticas, a gente vai avaliar realmente essa insegurança, né, nos fatos relacionados ao caso concreto.
E aí a gente pode pegar como exemplo a proibição de produtos derivados de cannabis. E aqui a gente coloca a própria maconha em si. Houve uma proibição do Tribunal Constitucional Alemão, tendo por base que a premissa fática de uso da cannabis seria prejudicial à saúde. Mas não há tanta certeza disso. Mas, mesmo que não haja tanta certeza disso, mesmo que não seja confiável o juízo empírico, seria atribuível ao legislador a discricionalidade para intervir na liberdade dos indivíduos, princípio que colidiria, a liberdade dos indivíduos, que colidiria com o princípio da proteção à saúde. Então veja, empiricamente a gente não sabe se é bom ou se é ruim. Então, quem poderia decidir isso? O legislador. Leva essa decisão para o legislador. Veja que a Corte Constitucional, o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que seria proibido. Mas se falou assim, delega para o legislador, olha só, vai falar com seu pai, né? Fala com seu pai. Não bota culpa em mim não. Né? Então seria uma possibilidade plausível para a atuação do legislador, quando não há nenhuma certeza que é prejudicial à saúde ou que poderia fazer algum mal. Né? Não há certeza do quanto essa questão poderia colidir na proteção à saúde. Né? Bom, dito isso, participar a discricionalidade epistêmica normativa e vai se relacionar com as premissas normativas da decisão. Ou seja, vai reconhecer ao legislador um espaço que ele vai poder valorar os graus de afetação ou importância das proteções dos direitos fundamentais envolvidos. E como solucionar então a discricionalidade epistêmica? Resposta: pelo sopesamento dos princípios formais ou materiais. A gente vai lá embaixo, vai ter uma lei de sopesamento, só que agora com caráter epistemológico. Bom, basicamente, dando um exemplo, ele vai tratar de exemplos da jurisprudência alemã que vão constatar incerteza nas premissas básicas da tomada de decisão. E aí vai haver um conflito. Agora, foca aqui. Vai haver um conflito entre o princípio formal de competência, que atribui a competência decisória ao legislador democraticamente legitimado, e um princípio material, qual seja o direito fundamental. Perceba aqui o tratamento de um direito fundamental como princípio, que a gente vai deixar o direito fundamental em colisão com um outro princípio. Isso que é importante. Né? O tratamento do direito fundamental como princípio tem essas implicações. E aí a gente vai ter que o primeiro princípio, no caso o princípio formal, que atribui a competência ao legislador, ele iria ter um dever prima facie de que as decisões importantes para a sociedade seriam tomadas pelo legislador. E ora, nada mal pensar assim, a gente está democraticamente, o legislador está democraticamente eleito, ele que legisle em prol dos nossos favores. Não um constituinte que, sei lá, está dependendo da Constituição, é do século passado, que pode determinar o que é direito fundamental atual ou não é. Agora, um segundo pensamento, que seria se houvesse a prevalência do direito fundamental, imporia um dever igualmente prima facie do direito fundamental. E quem deveria proteger esse direito fundamental? A Corte Constitucional. E aí, segundo o Alex, né, aparentemente, prima facie, à primeira vista, o princípio material da colisão excluiria a competência do legislador, né, para fundamentar decisões desvantajosas ao direito fundamental em premissas quando há premissas empíricas incertas. E aí a gente teria duas soluções extremas, né, de precedência incondicionada do princípio formal ou material. E isso iria refletir na tensão entre os direitos fundamentais e a democracia, sempre um embate legislativo-judiciário. E o Alex vai rejeitar ambas as soluções, ambos os extremos, ou deixar tudo para o parlamento, ou deixar tudo para a Corte Constitucional. O Alex rejeita e vai propor uma solução que seja compatível com a teoria dos princípios, culminando assim com uma nova lei de ponderação, que seria uma lei de natureza epistêmica. Qual seria? Quanto mais pesada for a intervenção em direito fundamental, tanto maior vai ter que ser a certeza nas premissas das quais essa intervenção baseia. Então a gente sempre vai voltar para aquela questão de quanto maior a intervenção, maior o teu ônus de argumentação para você estar intervindo nele.
né? Então, essa é uma das conclusões bastante incisivas do texto, né? Acredito que dei uma boa análise sobre o texto. Estou verificando se tem mais alguma coisa. Existe também uma questão que ele fala de controle exercido por o tribunal em relação ao legislador, e há 3 graus de controle que um tribunal constitucional pode exercer. Pode ser um controle intensificado de conteúdo, um controle de plausibilidade e um controle por evidência, né? E conforme o próprio tribunal, em paralelismo a essa escala tripartida, né, ou triádica, para a atribuição de valores às variáveis de fórmula em peso. Então a gente pode verificar que vai depender quanto maior for um direito fundamental, quanto mais valor tiver um direito fundamental, vai justificar um determinado controle, no caso, controle de plausibilidade, controle de evidência e controle intensificado de conteúdo. E aí, quanto maior a certeza das premissas utilizadas pelo legislador, menor vai ser o grau de controle a ser exercido. Então, daí a questão da episteme vai ficar um pouco diminuída, porque o legislador vai ter uma maior certeza, vai estar baseado com menos fatos empíricos, né? E aí a ponderação, essa ponderação seria mais viável, mais plausível. Basicamente, não vou ficar dissertando mais sobre isso não. O nevrálgico aqui é a decisão entre a questão do parlamento e o Corte Constitucional, né? A questão da discricionalidade do parlamento, a que ponto que ele tem é lógico que não é um texto que você vai ter resposta disso. A que ponto o parlamento vai ter a discricionalidade para legislar e a que ponto uma Corte Constitucional vai ter a competência para controlar um direito fundamental, né? E é bastante importante essa questão sobre jurisdição, né? Essa questão sempre vai estar presente. A gente vê consequências desastrosas para um sistema que atribui muita coisa para o parlamentar ou atribui muita competência para o Poder Judiciário, vê uma excessiva judicialização, né? E é algo que deve se tentar, né, para o meio termo, né, meio do caminho. E é isso aí.